Bom dia! O Ney Lisboa. Oi, Carla. Oi, Ana Paula, Carolina. Ney Lisboa é sensacional. Quem não conhece aí, que mora lá pra cima, gaúcho, maravilhoso. Aí, Xande. Oi, Cris. E aí, Mauro. Mauro lembra do Ney, Mauro. Oi, Jaque. Oi, Fabrício. Ney Lisboa é maravilhoso. Todas as quintas ele faz uma live no canal dele. Aqui no, acho que é no Face, no YouTube também. Bom dia, Andréas. É maravilhoso. Oi, Fran. Tudo bem, Fran? Como é que estão as cria? Que os guris não tem joia? Oi, Rosa, Silvia. Já disse. Né? Quem não viveu a faculdade com Ney Lisboa, aqui no Sul, né? Década de 80 ali. É bem isso, mano. Oi, Fabiola. Tudo bem? E aí, Sinara? Eu já contei isso na outra live, né? Oi, Carol. Mas quando eu fiz 50, 2 anos atrás, a gente foi para Canela e Gramado e fechamos uma pousada inteira, assim, com 50 pessoas. Foram 2, 3 pousadas, mas a gente ficou numa, assim, totalmente só para nós. E eu chamei o Ney Lisboa. Foi o melhor negócio do mundo, assim. Nunca mais vou esquecer na vida isso, assim. Passou tarde tocando com a gente lá. Foi sensacional. Depois o Tonho Croco, da Ultraman. Aí a Dr. Hank, meu filho, foram 3 dias de festa, gente. Na pousada. A gente fechou a pousada só pra isso. Foi sensacional. Tudo bem, Jéssica? Oi, Paulinha. 2 Jéssicas. Então tá, Ney Lisboa, começando a nossa manhã. Vamos ler, então. A gente está lendo Tenzin Palmo, né, Rumo à Iluminação, a jornada Tenzin Palmo Rumo à Iluminação, da editora Lúcida Letra. Então vamos ver o que é a Caverna na Neve, vamos ver o que ela aprontou agora, porque ela está sempre aprontando alguma coisa, né? Impressionante. Vamos deixar para cá. Então, nós paramos aqui no meio desse capítulo, quando ela encontra o guru dela. Oi, nega. Quem Tenzin Palmo foi ou tinha sido, exatamente era difícil de estabelecer. E ela mesma é particularmente vaga sobre o assunto. Porque quando o Kantron Rinpoche se encontrou com ela, os dois se reconheceram, assim, de alguma certa forma, assim, né? E aí, mas ele não disse para ela quem ela foi. Acho que fui um monge, né? A Tenzin falando, por muitas vidas, e minha relação com Kantron Rinpoche começou há muito tempo. Por isso, quando nos encontramos de novo, foi só uma questão de retomar de onde havíamos parado. Acho que eu era seu monge atendente, ou algo assim. Uma vez, um lama perguntou com um certo espanto. Você não sabe quem você foi na vida passada? Como se a gente soubesse, né? E quando eu disse não, e se ele poderia contar, ele respondeu, se Kantron Rinpoche ainda não contou, ele deve ter suas razões. Mas eu nunca perguntei, disse ela. O fato é que nos conhecemos e reconhecemos um ao outro e foi o suficiente. Kantron Rinpoche disse que estivemos muito unidos por muitas vidas. Também comentou que desta vez, por eu ter assumido uma forma feminina no Ocidente, muito distante dele, tinha sido difícil ficarmos juntos, mas não obstante, ele sempre me guardou em seu coração. Mais adiante foram reveladas informações mais específicas sobre as vidas passadas de Tenzin Palmo. Ela suspeita que em uma vida ela foi um yogi e muito próxima do 6º Kantron Rinpoche, que eu acho que esse aqui é o 8º, se não me engano, que viveu no início do século passado. O 6º Kantron Rinpoche deixou o mosteiro de Kampagar, casou e foi morar em uma caverna no lado oposto da montanha do mosteiro. Ele foi um grande yogi que ostentava entre os discípulos o famoso Sakyashri,
considerado um dos maiores meditadores do século XX. Dizem que Sakyasthini recebeu ensinamentos do próprio Milarepa, enquanto na clara luz. Presumivelmente Tenzin Palmo, na vida passada, conheceu os dois. É que Milarepa ele não viveu no século XX, e o Sakya do século XX. Quando eles dizem na clara luz que ele recebeu as informações direto de luz, assim, né? Não teve contato físico, né, com essa pessoa. Tem casos hoje. Eu esqueci o nome dela, da lama. Em algum momento eu lembro. Mas tem uma lama agora, ela é nova, assim, tem, sei lá, não tem 60 anos, 50 e poucos anos. E ela foi reconhecida há pouco tempo com toda a sabedoria. Ela nunca entrou no mosteiro, ela nunca tinha entrado no mosteiro, nunca tinha entrado em lugar nenhum. Assim, na verdade, ela era uma pedinte. E do nada ela começou a recitar todos os grandes mestres, assim, e meio maluca, assim. Depois ela se acalmou. Mas é uma figura impressionante dentro do budismo vajrayana. E ela recita todos os mestres assim com total clareza, tranquilidade. Assim, é uma mestra reconhecida hoje, né, pelo Dalai Lama. Então ela teve uma audiência com o Dalai Lama e ele reconheceu ela como sendo uma Dakini. E não tem como é que tu tem um conhecimento desses, de todas as linhagens do budismo, e ela recitou com a maior tranquilidade. E uma pessoa comum, assim, que estava ali pela rua. É doido isso. Eu não consigo lembrar o nome. Mauro, é aquela que eu te mandei o material esses tempos, da poesia, de uma resposta que ela deu para um amigo dela. E eu não vou lembrar agora. Ali estava finalmente a resposta para talvez muito dos enigmas da vida de Tenzin Palmo. Por que ela se sentia perpetuamente errada em Londres? A estranha falta de familiaridade com o corpo feminino quando criança, a afinidade natural com o budismo tibetano, especialmente com a escola Kagyu, o desejo espontâneo de ser ordenada, a declaração do Dalai Lama. Eu também não estou lembrando o nome dela. Dalai Lama, de que ela era do Khan. Lembra quando o Dalai Lama encontrou ela e disse que ela era do Khan? Ele reconheceu ela. Se ela havia sido homem, monge e meditador no Tibete Oriental, por muitas vidas, tudo aquilo fazia sentido. Por que desta vez ela tinha nascido ocidental e mulher, era, no entanto, uma questão de especulação. A gente sabe por quê, né? Porque daí ela trouxe o budismo tibetano para o Ocidente. Como Tenzin Palmo disse, ela agora estava prestes a retomar a relação com Kantru de onde havia parado. Desta vez não como monge ou lama, mas como monja. Tenzin Palmo deixou a escola da Sra. Bedi e começou a trabalhar como secretária de Kantru Rinpoche, cargo que significava estar em estreito contato com ele regularmente. Mais uma vez, apenas a estranheza dos tempos tornava uma coisa dessas possível. Tivesse ela nascido de novo no Khan como mulher, ele poderia muito bem tê-la reconhecido, mas o protocolo e os séculos de tradição teriam exigido que a enviasse para um dos seus conventos. Com a grande proximidade, ela vem a conhecê-lo novamente. Então ele não podia tratar ela da mesma forma, porque ela não fazia parte do esquema oriental ali. Ele era um homem alto, de complexão pesada, mas, como muitas pessoas grandes, surpreendentemente leve nos movimentos. Era um excelente lama dançarino e um pintor muito talentoso também, bastante famoso entre seu próprio povo. Também foi poeta e gramático. Ela começou contando. Sua presença também era imponente, mas ele era extremamente doce e gentil, com uma voz muito suave. A voz dela fica suave ao recordar. Eu ficava aterrorizado com ele. É interessante sentir esse tipo de temor. Ele era considerado uma das formas iradas de Guru Rinpoche, o Padmasambhava. Então, para quem é do budismo tibetano e que estuda, o Guru Rinpoche, o Padmasambhava, o homem que atribuiu ter levado o budismo da Índia para o Tibete no século VIII. Então a história do Padmasambhava é a própria história do budismo tibetano. Assim. O Padmasambhava, o nascido do lótus. E às vezes as pessoas ouviam dessa forma, como o próprio Padmasambhava. Né? Então eu acho que era isso mesmo. Por fora ele era muito doce, mas você sentia aquela grande força dentro dele.
Certa noite eu estava escrevendo quando Kantro Rinpoche chegou, parecendo muito cansado. Ele deu uma olhada em mim, olhei para ele, e por um momento foi como se a máscara tivesse caído do pólen do lótus. E foi como a máscara tivesse caído e eu fosse atingida por um raio. Dei um pulo e em seguida comecei a tremer. Foi como se uma corrente elétrica tivesse passado por todo o meu corpo. Ele imediatamente levantou-se e veio a mim. Sinto muito, foi sem querer. Sinto muito, ele disse. Então tu imagina a energia que tem essas pessoas, né, de sacudir ela da cadeira. Ele mandou um dos monges me levar para casa e passei a noite toda simplesmente tremendo. Era assim. Ele tinha aquele enorme poder, que tentava manter guardado o tempo todo. Mas realmente era extremamente gentil, engraçado e muito carinhoso. Algumas pessoas o consideravam distante e desligado, mas comigo ele era carinhoso. Segurava minha mão, acariciava meu rosto e era muito afetuoso, como um pai e uma mãe estimados, combinados. Era um relacionamento bonito, ela continuou. Era muito simples, muito descomplicado. Nunca duvidei de quem fosse meu lama. Ele nunca duvidou de que eu pertencesse a ele, e ele sempre dizia, você é minha monja. Mesmo quando me tornei muito ligado a outros lamas. É normal, depois tu vai estudando outros lamas. Né? A inter-relação não estava lá. Eu me sentava com pessoas como Sakya Trizin, chefe da escola Sakya, que se tornou meu segundo lama, e de repente sentia aquela grande saudade de Kantro Rinpoche. É como com sua mãe. Pode haver outras pessoas que você admira e de quem gosta, mas o sentimento especial que você tem com sua mãe, você não consegue ter mais com mais ninguém, disse ela. Veja bem, a relação com seu lama é tão íntima e em um nível tão profundo. Não é como nenhuma outra. Como é que pode? Trata-se de um relacionamento que vem acontecendo vida após vida. Seu verdadeiro lama está comprometido com você até a iluminação ser alcançada. O que poderia ser mais íntimo do que isso? Então, às vezes, tu senta para praticar, tu senta para meditar, e se tu tá sincero na prática, assim, tu tem uma motivação correta, se tu tem uma ligação com algum lama ou com algum instrutor de meditação, com alguém que está te ensinando esse caminho nesse momento, tu pode visualizar, né? Então, tu sente aquilo. Às vezes não é nem aquele que tu está fazendo a prática. Às vezes é alguém que tu leu naquele dia e tu visualiza ele. Visualiza e canaliza essa energia. Tu vai ver que a tua prática vai ser outra. Então, cada dia eu sento para meditar, eu observo qual que está aparecendo, assim, se é alguém que eu tenho contato físico, né, ou, enfim. Então eu visualizo. E às vezes não, às vezes são lamas que eu conhecia há muito tempo atrás, muitos anos atrás, e que ele está naquele canal. Daí eu sintonizei aquele canal, eu me... Né, aí a prática muda completamente. Outra pessoa que conhecia Kantro Rinpoche intimamente era Choe Jiao Rinpoche, um de seus principais discípulos, que esteve com ele no Kan. Ele lançou mais luz em quem era o guru. Então, Choe Jiao falando agora aqui. Ele era incrível. Sua mente mantinha-se a mesma, acontecesse o que acontecesse. Notei que ele era exatamente o mesmo aqui na Índia, como refugiado tal qual havia sido no Tibete, onde tinha muito poder e status. Não se importava de ter que ir comprar o cimento e construir o mosteiro ele mesmo. Passava o braço em volta dos comerciantes indianos, brincava com todos os habitantes locais, as pessoas realmente o amavam. Ele também era muito ecumênico, muito amplo. Reunia-se com os muçulmanos, hindus e discutia suas religiões com eles, disse Choe Jiao Rinpoche. Eu acho o máximo a gente discutir as outras religiões, eu acho maravilhosas, elas são a fonte de toda a sabedoria que nós temos, né, no nosso sistema. Né? E não estou falando das coisas que as religiões fazem, isso são os homens que fazem. Tá? As coisas ruins que as religiões fazem. Eliminem isso e vejam a sabedoria, o conhecimento que tem nisso, que a gente pode alcançar assim, em cada uma delas. É muito bacana. O que os homens fazem na religião é da coisa que a gente é, né? Super errado. Isso é outra história. Tenzin Palmo, aos 21 anos de idade, tinha renunciado a muita coisa. Sua família, seu país, sua formação, seu cabelo e todas as aspirações de acumulação mundana. Mas havia uma parte do seu ser que ainda tinha que ser resolvida. Logo após a ordenação, ela recebeu uma carta de John Blofeld, aquele que traduziu o I Ching, né,
convidando-a para a casa dele na Tailândia, para passar um tempo com sua esposa e com ele. Agora eu ando estudando um pouco sobre, porque eu estou lendo uns contos judaicos, e aí estou me inteirando um pouquinho no sistema judaico, assim. É muito bacana, sabe? Muito bacana. Tu não precisa concordar com as coisas. Tu pode simplesmente ler. Né? Ler com aquela voz assim interna, adormecida de julgamento. Né? E estou achando sensacional. A Tailândia era um país budista. Então ela vai para a Tailândia. John era simpatizante e as condições da casa dele tendiam a ser mais propícias para um retiro de meditação do que em Dalhousie. Ela pediu permissão a Khentrul Rinpoche e ele disse, sim, mas volte depressa. Quando ela chegou à casa de John, na Tailândia, encontrou um namorado japonês por lá também, mas é brincadeira, os caras estão sempre tentando. Ela havia escrito para ele dizendo que se tornara monja e que, portanto, o noivado estava desfeito. Mas ele ficou sabendo por um amigo comum que ela iria à Tailândia e decidiu tentar mais uma vez. Tentação do capeta. Sem recuar diante da cabeça careca e das vestes disformes de Tenzin Palmo, ele pressionou-a mais uma vez para casar com ele. Tenzin Palmo hesitou. Ela era apenas uma monja noviça, e Khentrul Rinpoche, em sua sabedoria, dera-lhe apenas o voto de não matar. Então, claro, né? Tu inicia com... Aqui ele iniciou com um voto, mas geralmente já dá os 5, né? Então, não matar, não roubar, não usar de intoxicantes, e não ter abusos, não ter relações sexuais impróprias. Né? No caso aqui, ele não diz que não deveria ter relações sexuais, mas impróprias, sabe o que é imprópria? Né? E ele só deu um não matar para ela, porque ele já sentiu, né? Pô, a guria tem 21 anos, deixa ela curtir a vida, pode ali fazer suas festinhas por enquanto, tá tudo bem. Nos dávamos maravilhosamente bem, nos sentimos completamente à vontade um com o outro, como se nos conhecêssemos desde sempre. Era uma relação muito meiga, ele era uma pessoa adorável, adorável, disse ela. Uma vez ele esborrachou um mosquito. Pensa que crime. Eu falei, o que você está fazendo? Engatei naquele assunto de como os mosquitos têm sentimentos, de que assim como a nossa vida é preciosa para nós, para o mosquito a coisa mais preciosa que existe é a sua própria vida. E assim como não queremos que ninguém nos esmague, não devemos tirar a vida de outro ser, pois embora possamos tirá-la, jamais poderíamos devolvê-la. No fim ele estava em lágrimas. Imagina, coitadinho, nunca, né? Por que ninguém me falou isso antes? Então você já sabe, não matem um bichinho na frente de um budista. Não, mas não é para tanto, né? A gente entende, cada um tem o seu karma. Ele tinha um coração bondoso. Ele nunca disse uma coisa má sobre ninguém, nunca. Era muito doce, inteligente, era excepcional, muito, muito excepcional. Ela tinha um carinho enorme por ele. Pensei que seria improvável eu um dia encontrar alguém assim outra vez. E desse modo, a ideia de desistir dele era uma renúncia, ela lembrou. Ele sugeriu que Tenzin Palmo fosse para Hong Kong, por uns 2 meses, deixasse o cabelo crescer e em seguida arrumasse para o Japão. Ela ficou extremamente tentada. Eu pensei, tenho 21 anos e nunca mais serei beijada novamente. Então imagina vocês aí, que estão na idade aí, pensa que foi a aprovação para ela, com 20 anos, ter essa garra. Assim. Sou muito jovem. Eu queria a chance de cuidar dele, de agradá-lo, de ficar com ele, de fazer esse tipo de coisa, ter esse tipo de relacionamento, estar com alguém, cuidar, me expressar dessa forma. Queria a oportunidade de fazer isso, não para sempre, mas por um tempo. Sendo monja, me sentia frustrada. Ela disse com franqueza. Eu era muito jovem e de novo pensei que talvez pudéssemos viver juntos por um tempo. Até a relação desandar, e depois eu poderia assumir o meu papel de monja mais uma vez. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, eu tinha passado na Federal de Pelotas. Fiz um vestibular só e passei lá. Isso já faz, né? Eu estou com 52, calcule. E eu estava pronto para embarcar, assim, depois nunca mais voltei para casa. Não. Eu estava pronto para embarcar, daí a mãe, né, estava na cozinha com a mãe disse, tu tá tranquilo para ir? Eu disse, mãe, na verdade, tranquilo eu tô, né, mas só que o que eu queria mesmo era ir para um lugar e estudar as religiões. E aquilo surgiu do nada, eu falei do nada, eu não estudava religião. Era um adolescente como qualquer outro, assim, comum, super comum, mais comum impossível, né?
Mas eu tinha aquilo em mim, assim, eu queria, na verdade, ir para um lugar em que eu pudesse ficar só estudando religiões, assim, um mosteiro, né? Mas como isso? Uma coisa, isso aí não vai funcionar. Não sei por que eu falei aqui. Agora eu sei. Havia outras tentações. As condições em Dalhousie eram terríveis. O mosteiro de Kantro Rinpoche ainda não fora reconstruído. E todo mundo morava em tendas. Frequentemente, havia lama na altura do joelho. Não havia banheiros, tampouco água potável na torneira. Os pais do namorado japonês, por outro lado, haviam acabado de se mudar para uma nova casa tradicional e convidado Tenzin Palmo para ficar lá. Ela sabia que iria adorar. A luta interna intensificou-se. Lentamente, no entanto, a decisão estava sendo tomada. Pensei, do que eu me arrependeria mais daqui a 10 anos? Da chance de estar com o guru, e praticar o Dharma, ou da chance de um pouco de felicidade sansárica? O Sansara, né? Então, um outro momento eu explico para vocês que é o Sansara para quem é fora do budismo. E era tão óbvio. Passamos pelos prazeres mundanos vezes e mais vezes. E aonde isso leva? Como isso poderia ser comparado com a chance de estar com o lama? Ela questionou. O que finalmente a fez decidir foi o I Ching, o antigo livro chinês de adivinhação. John Blofeld tinha acabado de traduzi-lo e Tenzin Palmo foi ajudá-la a corrigir. Olha só, olha onde ela se envolveu, gente. I Ching, gente, pensa. No início ali, quando o mundo estava conhecendo o I Ching, a primeira tradução do I Ching para o inglês. No processo, ele a ensinou como montar um santuário de I Ching e jogar as varas de milefólio, vendo de que lado caíam para deixar o hexagrama pronto para a leitura. Ela decidiu fazer a primeira e única pergunta que faria ao I Ching. Deveria ir para o Japão ou voltar para a Índia? A resposta foi: viajar mais a leste não é aconselhável. Retorne para o sábio. Já pensou? Então, quem está com alguma dúvida aí, pega o I Ching ali e aprenda a usar. Né? É complexo, não vai aprender a usar assim tão simples, não. Mas, de qualquer forma, veja se alguém sabe. E aí, né, tenta jogar. Vai dar certinho. Hoje é sexta-feira, saia para a noite que tu vai encontrar o teu príncipe encantado. Ou não saia, não vá para tal bar. Ele vai dizer isso. O I Ching diz isso, exatamente. Não poderia ter sido mais claro. Tenzin Palmo agora sabia que curso tomaria. Ainda assim, abandonar o amor terreno não seria isento de tristeza. Foi uma provação para ela. Naquela noite, deitada na cama, em lágrimas, pensando no que havia acabado de abrir mão, ela rezou ao guru para que ajudasse. Ele ouviu o chamado. Enquanto eu orava, senti meu corpo todo encher-se com uma luz dourada, vinda da minha cabeça até meus pés. E a voz de Kantro Rinpoche disse: volte para a Índia imediatamente. Depois disso, fiquei perfeitamente feliz. Fiquei preenchida de bem-aventurança, ela explicou. No dia seguinte, foi comprar a passagem de volta para a Índia. Ela nunca mais viu o rapaz japonês. Gente. Que coisa, né? As coisas que se abrem mão na vida. Nunca mais viu ele, pensa. Teria uma curiosidade de saber, né? Como é que ele está agora? Ela está com 76, ele está vivo, provavelmente, sei lá. Poderiam se encontrar, né? Só para a gente ter esse momento, assim. Seria muito legal. O amorzinho da vida dela. Amanhã, então, capítulo 6, o medo do feminino. Ela já começa a botar pavor, né? Como mulher. Né? E isso que é o bacana. Então, Tenzin Palmo encerra sua vida mundana. Definitivamente ali ela dá um basta, assim. Com 21 anos de idade, pensa. E aí tem gente aí com 30, com 40 e ainda vivendo como playboy, assim, no mundo, assim. Desperdiçando essa vida com bobagens, só com festas, só com, sabe? Não faz festa, claro, tem que fazer dentro do limite, aquelas coisas todas. Mas só com vida mundana, isso não serve para nada. Lamento, mas não serve, é um desperdício total. Tem muita coisa, vocês nem imaginam. Então tá, mas hoje é sexta-feira, hoje tá valendo, então vamos no Meio Lisboa de novo. E aí, saiam para a vida que é sexta. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Não desperdicem essa vida. Ela é rara, preciosa e cheia de oportunidades. Rara e preciosa.